Muito bem, seja muito bem-vinda. Vamos dar. Opa, minhas tecnologias aqui. Vamos dar início a mais uma aula hoje sobre a saúde da mulher, né? Hoje a gente vai falar, então, deixa eu pular já para o nosso tema aqui, ó. Vamos conversar hoje sobre alimentação no climatério e também sobre como parece ser mais difícil depois dos 40, né? Então, para quem está chegando por aqui agora, a gente tem aulas semanais, às sextas-feiras. Mudamos agora para o horário do meio-dia, né? Para esse projeto de Almoçando com a Ayurveda, acho que deu super certo. E a gente fala sobre temas muito profundos, porém práticos, de uma forma simples, para a gente poder viver com mais leveza nessa fase, tá? Então, eu sou Thais Fernanda, sou professora de Ayurveda, terapeuta, e hoje eu sou especialista na saúde da mulher, 40 mais. Então, o meu foco de trabalho é climatério, menopausa, emoções e autoconhecimento. E aí eu tenho trazido aqui nesse projeto, né, Ayurveda para Mulheres, dicas e orientações para a gente conseguir viver essa fase com mais leveza e acolhimento, certo? Então vamos lá, o que a gente vai ver hoje? Quais são os 3 erros mais comuns na nossa alimentação e como que o Ayurveda explica essas dificuldades? Estratégias práticas para aliviar os principais sintomas e um caminho para a gente aplicar isso na vida de uma forma mais direcionada, né? Então, quando eu falo climatério, pode embutir aí a menopausa também, tá? Então, a nossa alimentação, a partir dos 40 anos, ela precisa ser olhada com mais cuidado, porque ela precisa ter algumas alterações, porque o nosso corpo passa por alterações nessa fase. Então, a gente está com o corpo, com o metabolismo, tudo mudando durante esse período. Nossa digestão fica mais sensível, ou seja, a gente vai perdendo um pouco da potência digestiva. Os nossos hormônios também vão flutuar. Isso tudo também vai influenciar nos desejos, né, nas vontades, nas compulsões alimentares e as nossas emoções, que também vão passar por muitas transformações devido a tudo isso e que vão estar diretamente relacionadas aí com a nossa relação com a comida, tá? E aí vamos já direto para os principais erros que a gente pode cometer. Então, comer sem fome seria o principal erro, e aqui não só para a gente no climatério e menopausa, mas para qualquer pessoa. Porque comer sem fome desgasta a nossa digestão. É como se a gente sobrecarregasse. E aí, ali no estômago, a gente tem uma fogueirinha, que ela deve ter uma potência frequente, equilibrada. Quando a gente sente fome, é que esse foguinho da fogueirinha está no momento ideal para receber o alimento. Se a gente come sem fome, é porque essa fogueirinha está muito fraca. E aí a gente vai gerar uma toxina no corpo, a gente vai ter uma digestão lenta, né? E aí a gente vai desenvolver possíveis desequilíbrios aí. Então, beliscar o tempo todo. Então, tá sempre comendo alguma coisinha, isso também não é saudável. A gente não deve ficar em jejum por longos períodos, né? Não precisa ficar muitas horas sem comer nada, mas também não precisa ficar comendo toda hora, tá? Confundir fome física com fome emocional. Então, estou usando o alimento como um conforto emocional, eu estou tendo uma relação afetiva com a comida. Isso tudo vai gerar uma sobrecarga na nossa digestão e o acúmulo de toxinas. E como que a gente corrige, então? Vamos primeiro respeitar os nossos sinais de fome e saciedade. Então, eu preciso ensinar o meu corpo a ter rotina também para sentir fome. Então, a gente ensina o corpo a hora que é para acordar, a hora que é para usar o banheiro, a hora que é para ter fome, a hora que é para dormir. E aí, nos alimentar faz parte desse processo, dessa rotina também. Então, a gente tem que ensinar o corpo que tem que ter uma fome leve logo que acorda, uma fome forte no almoço e uma fome leve no jantar. Para isso, a gente vai fazer entre 3 a 4 refeições por dia. Então, a gente pode também ter ali um lanche entre as refeições, para quem tem mais fome, para quem tem um metabolismo mais acelerado, ou para quem tem dificuldade de absorção de nutrientes e precisa ter um aporte nutricional maior. E aí, a gente precisa ter consciência. Então, vamos manter ali a alimentação consciente. Para isso, eu posso observar o meu corpo, sentir vontade de comer, faço uma perguntinha: é fome ou é emoção? Se for fome, o estômago vai roncar, a gente vai querer comer qualquer coisa que tiver. Se for emocional,
A gente vai ter vontade de algo específico que não sacia, mesmo eu comendo alguma outra coisa, tá? Então, esse é um ponto importante aqui para a gente verificar. E para a gente ensinar, então, o corpo a ter essa fome, essa organização, a gente pode usar uns estimulantes do apetite. Então, uma água morna, ou um chazinho de erva doce, um chazinho de gengibre, alguns minutinhos antes, né, uma meia horinha antes do horário em que a gente pode comer, tá? O segundo erro, muito comum também, que a gente não tem muito conhecimento, inclusive, é a gente misturar alimentos que são incompatíveis para comerem junto. E aí vamos entender melhor o que é isso. Por exemplo, leite com frutas ácidas. Aqui a gente tem uma potência, dois alimentos difíceis de serem digeridos. E aí, quando a gente mistura isso, torna-se o dobro de dificuldade na digestão, né? Quando a gente mistura feijão com frutas ou carne com laticínios, tudo isso fica mais pesado, mais difícil da gente digerir. Automaticamente, a nossa digestão vai ficando mais lenta, a gente pode ter refluxo, gases, inflamações e vai gerar um quadro aí de toxinas no corpo, tá? Como que eu conserto isso aqui? Então, vamos priorizar combinações simples. Gente, é aquela receita de bolo mesmo. É arroz, feijão, legume e uma verdura. Se comer carne, põe uma carninha também. Se comer ovo, né? Mas é o básico. A gente quer ficar inventando muita coisa. Ai, uma alimentação ayurvédica. É o simples, tá? E aí, para ajudar, se um dia ou outro a gente comer alguma dessas combinações que não são tão positivas, né, para nossa digestão, a gente pode usar as especiarias como uma espécie de antídoto. Então, o gengibre, o cominho, a hortelã, o coentro, a erva doce, o cardamomo, a cúrcuma, manjericão, orégano, tomilho, pimenta do reino, tudo isso vai ajudar a melhorar a capacidade digestiva para combater essas incompatibilidades, tá? E aí a gente pode começar testando uma combinação mais leve por refeição. Então, se eu tenho o hábito, por exemplo, de comer carne com queijo, carne com molho e queijo, então eu vou procurar reduzir isso ao longo da minha semana. Ah, se eu como 3 vezes na semana, eu vou comer uma só. Se eu como nas 3 refeições, eu vou comer em duas. Semana que vem, eu vou comer em uma. E assim a gente vai fazendo essa redução gradativa, tá? E o terceiro erro que eu trouxe hoje aqui para nós é comer à noite uma refeição mais pesada e uma quantidade muito grande. Então, toda vez que a gente faz uma ingestão de um alimento mais pesado após as 20 horas, isso vai impactar no nosso sono, a gente pode ganhar peso, vai aumentar os calorões que geralmente acontecem na madrugada e vai gerar uma má digestão, podendo ocasionar, então, essas toxinas e também os sintomas desagradáveis de digestão, estufamento, gases, né? E como que a gente faz então para corrigir isso? Vamos comer algo mais leve e vamos priorizar fazer esse jantar até umas 7h30 da noite, mais ou menos. Pensando que a gente vai então estar na cama já umas 9h30, para 10 horas a gente já está dormindo. Eu sei que a realidade de cada um às vezes não permite que a gente faça esse tipo de rotina, mas a gente vai tentar adaptar o mais próximo disso aí de acordo com a nossa realidade, tá? À noite é um momento bom para a gente comer coisas leves e fáceis de serem digeridas. Então, sopas, caldos, cremes, legumes cozidos, evitar proteínas muito pesadas, né? Carne vermelha principalmente. Então, dê preferência para legumes. Pode ter até alguma folhagem, mas desde que ela seja cozidinha também, tá? E aí a gente tem as infusões mais tranquilizantes para a gente consumir à noite, principalmente ali antes de dormir, como por exemplo a camomila, a lavanda, o jasmim, a própria erva doce, que além de ser estimulante da digestão, também é calmante, levemente tranquilizante, né? E aí a gente tem o Tulsi, que é muito utilizado no Ayurveda e que no Brasil a gente pode substituir pelo manjericão sagrado. Você encontra nessas casas de produtos a granel, tá? Muito bem, vamos falar agora de alguns princípios do Ayurveda para a gente comer bem, né? Então, fazendo todas essas orientações aqui que eu falei anteriormente, a gente vai incluir também essas aqui, a gente tem um combo perfeito para melhorar a alimentação e os sintomas aí da menopausa. Comer com atenção plena. Então, quando a gente for sentar para fazer a nossa refeição, que seja café da manhã, almoço, jantar, não importa. Presta atenção naquilo que você está comendo.
Observa, sente o sabor, a textura, a temperatura. Isso vai fazer muita diferença para o processo digestivo. Melhora, né, a saliva, a salivação, a produção de enzimas ali no estômago. Então, sem celular, sem televisão, presta atenção no seu alimento. Mastigação, mastiga devagar, não precisa mastigar devagar demais também, ficar contando o número de mastigação, né? Mas você pode aí comer com calma. Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho 15 minutos para me alimentar. Então, peraí. Vamos entender por que que tem só esse tempo. Vamos tentar bolar aí uma estratégia, um planejamento, nem que seja a longo prazo, para mudar essa realidade, porque a gente não pode viver nessa correria para sempre. Então, você tem que ter pelo menos 30 minutos para você conseguir ingerir o seu alimento de uma forma tranquila, agradável e prazerosa, tá? Comer até 70% da capacidade do estômago. E como que eu sei isso, né? Então, eu senti a saciedade, eu paro de comer. Vai dar mais ou menos a quantidade que cabe num pratinho fundo ali, mais raso, né? Não um fundo cheio assim, né? Mas o que cabe ali num pires, num prato menor. E aí você tem que deixar um espaço dentro do seu estômago para que haja movimento. Então, o alimento ele tem que ser liquidificado ali dentro. Se não tiver espaço, vai ficar empachado, vai ficar estufado, vai ter uma digestão mais lenta. E valorizar o ambiente tranquilo, como eu já mencionei, dentro das possibilidades de cada um. O momento de comer deve ser aquele mais sossegado possível, tá? E aí, pequenos passos, grandes resultados, né? Não precisa mudar tudo de uma vez. Começa acrescentando ali alguma especiaria, começa tomando ali um chazinho, um estimulante da digestão, começa estimulando a sua fome, né? Observando a sua comida. E escolhe uma prática, pelo menos uma, para você manter por uma semana. Depois, na próxima semana, você inclui mais uma prática e mantém aquela que você já experimentou. É assim que a gente vai subindo os degrauzinhos para melhorar a nossa saúde. E o segredo é constância, sem culpa, sem cobrança, e manter todas essas etapas o máximo de vezes que a gente conseguir ali ao longo da nossa semana, tá? E para a gente fechar o conteúdo de hoje, a comida não é só nutrição, ela é medicina, ela é energia, ela é autocuidado. Então, comer é muito mais do que a gente se alimentar de algo, ela vai nutrir os nossos tecidos, vai nutrir nossa mente, nossos pensamentos, as nossas emoções. E as escolhas que a gente faz de alimento vão ditar se a gente vai ser saudável ou se a gente vai morrer logo e bem doentinho, tá bom? Muito bem. Agora eu quero trazer uma novidade para vocês, um convite, né? Talvez você possa estar pensando, eu já tentei sozinha, mas eu não consigo manter, ou eu já experimentei diferentes formas de fazer um alimento, ou diferentes formas de eh, trabalhar o meu autocuidado, mas eu não consegui manter uma constância, ou me perdi no caminho. Então, é por isso que eu criei o plano de tratamento personalizado de 8 semanas. Então, eu tenho também a consulta avulsa, que a gente faz um encontro, pode ter um retorno ou não, mas esse plano de tratamento, ele foi criado pensando na dificuldade da gente manter os hábitos e da gente transformar essas rotinas que a gente já vive, tá? Então, esse plano de tratamento é totalmente personalizado. Ele inclui 4 consultas. Essas consultas podem ser online ou presenciais na cidade de Indaiatuba. E a gente vai ter um encontro a cada 15 dias. Você vai ter um plano alimentar de rotina individualizado, fitoterapia, chás, especiarias, todas as indicações necessárias para você, de acordo com as suas queixas, de acordo com a sua rotina, tudo muito personalizado. Também a gente põe aqui nesse programa práticas de autocuidado, então, rotinas diárias do Ayurveda, meditação, automassagem. E seguindo esse plano, você vai ter alívio dos sintomas da menopausa. Então, a gente tem aí ótimos feedbacks, inclusive depoimentos. Se quiser, entra lá no meu Instagram, que vocês vão poder ver isso lá no destaques depoimentos. Então, mulheres que tinham calorões, insônia, irritabilidade, secura, inchaço, um cansaço, uma fadiga, tudo isso a gente vai melhorando, vai diminuindo. E para alguns casos, dependendo da sua capacidade de colocar as transformações aí em prática, a gente tem até o cessar de sintomas muito graves, né?
A gente vai ter uma melhora na digestão e na energia, então você vai ter o seu fogo digestivo equilibrado, vai se sentir mais leve, mais disposta, vai ter mais equilíbrio hormonal e emocional. Então, a gente tem muita oscilação de hormônios nessa fase, e fazendo tudo que a gente encontra ali no programa de tratamento, você vai ter uma redução dessas oscilações, da ansiedade, das compulsões, e vai ter mais serenidade para o seu dia a dia, mais discernimento, mais clareza mental. Essa rotina, dentro desse programa todo, ela é prática e possível. Então, às vezes as pessoas falam assim para mim: ah, eu vou ter que virar vegetariana, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de comer minha pizza. Não. A gente só vai ajustar aquilo que funciona melhor para o teu corpo. E de vez em quando a gente pode sim usar essas coisas que são gostosas, prazeres da vida. Então, a gente vai ter aqui o Ayurveda da vida real. E não é nada de um plano engessado, uma tabela alimentar, um cardápio fixo. Você vai receber orientações que vão caber na sua vida com passos graduais, por isso que a gente vai ter um encontro a cada 15 dias. Também a gente vai ter aí um autocuidado diário, com práticas e orientações para você fazer automassagem, respirações, né? E esses momentos vão se tornar rituais na sua rotina, para que você sinta, então, prazer e essa conexão com você mesmo. Essa transformação ela vai acontecer de dentro para fora. Então a gente pode sim atingir um emagrecimento, a gente pode ter mais beleza, mas principalmente o equilíbrio interno. Então mais vitalidade, autoestima, confiança, tudo isso para a gente passar pela fase do climatério e menopausa com mais presença e coragem. E aí eu estou lançando então essa novidade e eu quero apresentar um dois bônus exclusivos aqui para quem está no grupo Ayurveda Lovers, tá? É um kit Minha Rotina Ayurvédica que contém uma garrafa térmica e um planner impresso. Então, se você estiver no Brasil, eu consigo te enviar para o correio, sem custo adicional. E se tiver presencialmente, você vai receber direto das minhas mãos ali no nosso primeiro encontro, tá? Além desse kit da minha rotina ayurvédica, você tem um acompanhamento próximo, diário, pelo WhatsApp durante essas 8 semanas. Então, um encontro a cada 15 dias, mas entre esses encontros, bastante conversa, bastante conteúdo extra para você continuar motivada a colocar aí tudo em prática. E para hoje, eu tenho uma condição super especial. Então, para quem fechar hoje esse plano de tratamento, junto com esse kit rotinas ayurvédicas, você também vai ganhar um raspador de cobre. Então, se você quer transformar a sua alimentação, reduzir os seus sintomas, resgatar a sua vitalidade, pode me chamar no WhatsApp, lá no privado, para garantir a sua vaga e aí começar essa transformação na sua vida. Beleza? Muito bem. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum compartilhamento? Maravilha. Então, meninas, seguimos sempre juntas e eu espero vocês na próxima aula. Um ótimo final de semana.